O projeto de lei que muda o Código Penal brasileiro tem gerado muita polêmica, como no caso da eutanásia, do aborto e da liberação do uso da maconha. Os críticos alegam que a proposta piora o atual código e também há polêmica sobre a aplicação das penalidades. Nós vamos conversar sobre esses assuntos com o nosso convidado hoje, o Dermeval Farias Gomes Filho, que é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Dermeval, prazer em recebê-lo aqui hoje em nossos estúdios. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria iniciar essa nossa conversa trazendo aqui, mais uma vez, porque esse assunto já tem sido muito debatido em diferentes locais, as críticas que vêm sendo feitas por juristas de renome, como é o caso, por exemplo, entre os mais destacados, o Miguel Reale, não é? Miguel Reale Júnior, que vem apontando uma série de falhas nesse projeto do novo Código Penal. Como é que você vê essas críticas que têm sido feitas, não só por ele, mas por outros também? Em primeiro lugar, Floriano, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder discutir um pouco sobre o projeto do novo Código Penal que está tramitando aí no Senado Federal. O projeto, como não poderia ser diferente, ele traz várias questões que, do ponto de vista doutrinário, dos juristas, representam avanço e traz muitas outras que não estão tão claras ou que poderiam ser melhoradas. O problema da metodologia, né? A comissão teve pouco tempo também para discutir e para propor um novo Código Penal. Foram poucos meses essa discussão. Eu cheguei a participar, inclusive, de audiência pública, onde se discutiu os crimes contra a administração pública. As propostas foram muito bem organizadas, sob a presidência do ministro Gilson Dipp, mas o tempo da comissão foi curto. Além disso, o projeto ele contém muitas inovações e, por mais que as pessoas sempre afirmem que as mudanças na parte especial, como do aborto, como do uso de drogas, da eutanásia, são mudanças grandes e que poderiam, talvez, empacar o projeto, os juristas têm se detido às críticas na parte geral, porque é a parte geral que trata da aplicação das penas, que trata da forma de organização, do nexo de causalidade, do conceito de crime, de dolo. Trata dos conceitos também, né? Que são muito importantes, porque sem conceituar, por exemplo, crime ou culpa, que é a não intenção, ou dolo, que é a intenção de cometer o ato, você fica sem saber como aplicar as próprias penas, não é? Perfeito. Agora, para quem não é do ramo do direito, isso aqui não é um programa jurídico, é um programa para a sociedade brasileira, a gente vai procurar aqui explicar de uma maneira muito simples. Mas que tal se a gente começar aí por esses conceitos, inclusive dando exemplos do que isso significa no dia a dia das pessoas? Com certeza. O que o código, alguns conceitos assim que a gente poderia falar para a população entender com a linguagem bem clara. O código atual, ele tem, por exemplo, uma proposta de penas. O projeto do código tem uma proposta modificada das penas. No código atual, nós temos a possibilidade de uma pessoa que comete um crime de roubo, a pena vai de 4 a 10 anos. Né? Que é um crime com violência e grave ameaça, quando a pessoa aponta uma arma para subtrair o patrimônio de alguém, o dinheiro ou um objeto. Então, geralmente, a pessoa que é condenada por roubo, um crime com violência e grave ameaça, geralmente inicialmente, né, o regime costuma ser o semiaberto, se não é uma pessoa reincidente. Isso no Código atual. No Código atual, né? E por quê? A pena até 4 anos até permite o regime aberto, mas é um crime com violência e grave ameaça, por uma ou outra circunstância do atual artigo 59 na pena, o sujeito costuma ser apenado com uma pena maior do que 4 anos. E aí ele inicia no semiaberto, onde ele tem que, pelo menos, ficar numa colônia agrícola, estabelecimento industrial ou similar, e ter direito ao trabalho externo. Agora, né? Seria bom até, como você já está utilizando alguns termos da área jurídica, seria bom até que a gente esclarecesse de uma maneira bem fácil para o telespectador a diferença, embora pareça simples, mas não é tão simples assim, porque tem algumas filigranas, alguns detalhes que distinguem uma coisa da outra.
se você pudesse esclarecer a diferença entre regime aberto, semiaberto e fechado. O que implica isso? O regime fechado no atual Código Penal significa o quê? Cumprimento em penitenciária. Então, a pessoa fica na penitenciária pelo menos 1/6 da pena, depois ela progride com o bom comportamento e com o sexto para o semiaberto. O semiaberto significa o quê? Significa uma colônia agrícola ou um estabelecimento industrial onde ele vai dormir lá e ter o direito de trabalhar fora, trabalho externo, mas terá que voltar todo dia para dormir, sob pena de cometer falta e ser regredido de regime, voltar ao fechado. Depois que ele fica mais 1/6 no semiaberto, ele vai para o aberto. O aberto seria uma casa de albergado, sem vigilância, onde ele dormiria lá e trabalharia fora, mas sem vigilância. Ou seja, porque quando você fala assim, aberto, a pessoa que está ouvindo, que não é da área, pensa assim, não tem mais que cumprir pena. Não, tem que não cumprir, não é isso. O regime aberto hoje significa domicílio, porque poucas unidades da federação têm a tal casa de albergado. Então, tem sido deferido pelo juiz da execução o regime domiciliar. Então, quem está no aberto está no domicílio. Então, tem muitas pessoas cumprindo pena em domicílio. E no novo Código Penal, não tem mais casa de albergado. O aberto sempre será domiciliar, cumulado com a prestação de serviço à comunidade. Mas é o domicílio da própria pessoa. Domicílio da própria pessoa. E aí, a pessoa fica dentro de casa? Dentro de casa à noite, finais de semana e feriados. Não pode sair à noite? Não pode sair, salvo com autorização judicial para frequentar cursos profissionalizantes, faculdade, trabalho que o juiz autoriza, que é um trabalho que às vezes termina 8, 9, 10 horas da noite, porque se eventualmente o fiscal lá da execução penal passar lá e a pessoa não estiver em casa neste horário, e sendo um horário que ela não tem autorização para estar, ela pode ser regredida de regime. Ou seja, passa para o semiaberto e se tiver no semiaberto e descumprir, regride para o fechado. Perfeito. Agora, isso é o Código atual, o Código Penal brasileiro atual. Perfeito. E como é que ficaria nessa proposta, esse projeto? Já tem um projeto aqui no Senado, um projeto de lei aqui no Senado, alterando, com base nesse estudo que foi feito por essa comissão, como é que ficaria nesse projeto, caso venha a ser aprovado? No projeto, as mudanças, inicialmente, no projeto acaba a diferença entre reclusão e detenção, que hoje a diferença de reclusão e detenção é que reclusão a pessoa pode iniciar no aberto, no semiaberto ou no fechado, depende da quantidade de pena. E detenção pode iniciar no aberto e semiaberto. Tem outra diferença também que diz respeito à medida de segurança. Acaba essa diferença e também isso não vai mudar tanto na prática para as pessoas. Mas, na proposta, tem algo muito interessante. Acaba a casa de albergado, todo o aberto vira domiciliar, então toda pessoa condenada não reincidente a uma pena até 4 anos, ela vai cumprir em casa. Não reincidente que tenha condições subjetivas favoráveis, que a gente chama hoje de 59, que é a personalidade, a análise da personalidade acaba no novo código, mas é a análise de quê? Dos motivos, das consequências do crime, das circunstâncias. Então, se a pessoa não é reincidente, for apenada até 4 anos, ela fica no aberto, e o aberto é domicílio. Quais são os crimes que podem ser apenados até 4 anos? Furto, por exemplo, no novo Código Penal, a pena máxima é 3 anos, se não for um furto qualificado, e no novo Código tem o furto também com causas de aumento de pena. Então, furto é quando você subtrai o objeto de alguém sem usar violência ou grave ameaça. Subtrai o carro escondido, subtrai a bolsa. Põe a arma na cabeça da pessoa. Perfeito. Você tira o patrimônio, mas nem encontra a pessoa, provavelmente. Perfeito. E é um crime muito praticado no Brasil. O furto já foi um crime cujos registros eram bem maiores do que o do roubo. Só que, ultimamente, as pessoas não têm noticiado o furto, não têm feito o registro da ocorrência do furto. As pessoas deixam por isso mesmo. Acaba que o furto, hoje, estatisticamente, ele está uma quantidade bem inferior ao roubo, mas não é porque ele deixou de ser praticado. Porque as pessoas não estão registrando. Isso se chama cifra negra. E às vezes não registram nem o roubo, que tem a violência, quanto mais o furto, né? Agora, pensando ainda nessa questão dessas pequenas mudanças que você está dando exemplos aqui, por que tem havido tanta polêmica e tanta crítica, por exemplo, nas penas? Alguns alegam que não há uma harmonia, uma lógica bem
clara sobre a aplicação de penas, por exemplo, para crimes ambientais, que ficaram penas muito pesadas, e às vezes um crime contra a vida não recebem penas tão pesadas. Por que essa desarmonia? Essa questão da pena do crime, primeiro a gente não tem como não falar de algo que precede a isso. A Constituição do Brasil, de 1988, e suas modificações, ela que autoriza o legislador a elaborar crime e pena. Então, crime e pena, primeiro, é feito aqui no Congresso Nacional, através de uma lei. Estado-membro e município não tem poder para elaborar crime e pena. Lei tratando de crime e de pena, só o Congresso Nacional. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quais são os bens jurídicos? O que é um bem jurídico? A vida é um bem jurídico, o patrimônio é um bem jurídico, o meio ambiente é um bem jurídico. Quais são os bens jurídicos que vão ser tratados pelo direito penal? São todos os bens jurídicos? Claro que não. O direito penal só vai tratar dos bens jurídicos principais. Os bens jurídicos que têm um tratamento adequado no direito civil não vão receber o direito penal, o tratamento. Por quê? Porque o tratamento do direito penal é mais severo. Ele envolve a restrição da liberdade. E tem a ver com pena, né? Tem a ver com pena. Já está dizendo o nome. Ele tem a capacidade de etiquetar a pessoa. Muito bem. Só que aí tem uma questão muito importante, que é um debate que existe na jurisprudência entre os juristas. Por exemplo, poderia o direito penal tutelar, proteger o perigo, punir a ofensa a um perigo? Se pode punir a ofensa a um perigo, pode punir a ofensa a um perigo concreto, que pode ser demonstrado, ou pode ser punir também um perigo abstrato. Por exemplo, portar uma arma de fogo sem autorização, desmuniciada, pode ser uma conduta criminosa ou não? Muito bem, essa discussão é uma discussão banal. A jurisprudência até agora tem prevalecido que pode sim punir o perigo abstrato, e em vários outros países é muito comum hoje tutelar, através do direito penal, o perigo. Por quê? Punindo o risco, punindo o perigo, você consegue evitar danos maiores. Então, essa discussão que muitas vezes existe na doutrina brasileira e existe lá fora também, mas ela já perdeu muito espaço. Há uma tendência hoje mundial, que se chama direito penal de terceira velocidade, diante do aumento da criminalidade e da violência em vários países do mundo, e inclusive por conta das crises econômicas que afetaram Estados Unidos e Europa, de punir, por exemplo, o perigo, de punir o risco na seara do direito penal econômico. Se a gente fosse colocar isso em outras palavras para tentar também tornar essas explicações mais palatáveis, mais fáceis para quem está nos assistindo, a gente está entendendo que está se procurando prevenir do que remediar. Perfeito. Ou seja, você tenta impedir que os crimes aconteçam e que causem maior dano à sociedade. Então, você age antes para não ter que agir depois, o que sai mais caro, mais difícil, né? Agora, no Código Penal, tem algumas mudanças que não são só mudanças que estão no Código Penal, que a gente tem que fazer uma análise do todo. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Se nós colocarmos o tráfico de drogas, o porte de arma e o roubo, o porte de arma sem autorização, nós temos aí talvez mais de 50% dos crimes praticados no Brasil hoje. Perfeito. Qual é o tratamento hoje? O roubo é punido com pena de 4 a 10 anos, podendo ser aumentada essa pena aí, podendo chegar inclusive a ter 15 anos. Salvo se tiver lesão grave ou morte, essa pena pode inclusive ser maior do que isso. Se tiver morte, por exemplo, que é o latrocínio. O tráfico tem pena de 5 a 15 anos, mas pode ser reduzida se for crime primário, bons antecedentes. O porte de arma tem uma pena pequena. Agora, muito bem, vamos lá. Não preciso do novo código para reduzir penas. A jurisprudência hoje ela tem caminhado na contramão do Congresso Nacional. A nossa lei de tráfico de drogas, ela é de 2006 e ela proíbe liberdade provisória e ela proíbe penas restritivas para o condenado por tráfico de drogas. O Supremo já derrubou isso. De 2006. Por quê? Porque existe uma realidade contra a qual não se consegue lutar. Que são cadeias superlotadas. Presídios. Presídios superlotados e com demanda cada vez maior, porque o judiciário tem mandado mais gente, porque novos crimes são cometidos na medida em que a violência aumenta na sociedade, as desigualdades sociais aumentam, e o sistema está quer dizer, na minha visão, pelo menos como leigo, está pré-falimentar, né? Pelo menos esse sistema carcerário. A sua observação foi precisa. O que acontece? O juiz que cuida da execução penal, ele tem que ter uma habilidade muito grande, porque nós temos hoje presídios com capacidade estourada.
a criminalidade aumentando, o número de vagas não aumenta na mesma proporção. Então, nós temos hoje uma situação terrível. Tem que haver um investimento maior do Poder Executivo em execução penal. Não adianta a elaboração de leis severas e leis severas, sem estrutura de polícia, sem estrutura de Ministério Público, de Judiciário e de execução penal. Por exemplo, o novo Código traz algo muito interessante que não tem no atual. Se o sujeito for condenado a uma pena no semiaberto, o semiaberto, lembrando, colônia agrícola, estabelecimento industrial, trabalhando fora. Se ele for condenado e não tiver vaga no semiaberto, ele terá que ir para o aberto. Sabe de quem eu estou falando aí? Daqueles que praticam roubo com emprego de arma, daqueles que praticam extorsão, daqueles que praticam o famoso sequestro relâmpago, que é uma forma de extorsão do artigo 858, parágrafo 3º, que acontece muito, por exemplo, no Distrito Federal, onde estamos. Então, no novo Código, se o sujeito for condenado a um regime semiaberto, a uma pena de 6 anos, e não tiver a colônia agrícola ou estabelecimento industrial no lugar onde ele foi condenado para cumprir, e nem um local mais próximo, ele vai ficar na casa dele. O Supremo Tribunal Federal já decidiu um caso desse, que está no informativo 512 do Supremo. Então, olha o que nós estamos falando aqui. A situação pode piorar com o novo Código, porque até lá nós não vamos ter vaga para o semiaberto. Ou seja, o que você está me levando a entender é que talvez em certos aspectos até se piore aquele conceito de que aqui no Brasil nós temos uma legislação que é eminentemente patrimonialista. Perfeito. E que coloca o patrimônio, às vezes, até acima da vida das pessoas, o que é uma inversão de valores, não é? Nós temos no Brasil, em termos de legislação e de penas, tem muitas opiniões em sentido contrário. O que vai vir com o novo Código vai ser uma redução das penas, isso é fato, tá? Porque no novo Código tem gente que argumenta de forma contrária a isso, mas na minha visão vai vir uma redução. Por exemplo, o roubo, em vez de começar com 4, vai começar com 3. Em vez de ser de 4 a 6, vai ser de 3 a 6. O furto, ao invés de ser de 1 a 4, vai ser de 1 a 3. Embora esses crimes também tenham causas de aumento e qualificadoras que podem elevar a pena. Mas só que isso representa uma grande redução no caso do Brasil. E principalmente com o aberto, não existindo a tal casa de albergado. E mais, esta previsão que tem no novo Código, que tem passado despercebido das pessoas que discutem o assunto, que é um dispositivo que está escrito lá o seguinte, olha, condenado a cumprir uma pena no semiaberto. Se não tiver vaga, ele vai para o regime menos rigoroso, porque o Estado não pode impingir ao preso um regime mais rigoroso do que a lei aplica, do que a lei permite. Então, neste caso, nós vamos estar criando uma situação muito curiosa, porque o Executivo, em cada unidade da Federação e também no âmbito federal, não tem criado o número de vagas necessárias. Ou seja, né? Em virtude de tudo isso que você está apontando aqui, não seria mais conveniente corrigir as eventuais falhas do atual Código Penal, ao invés de apresentar um novo código que, em algumas situações, até piora não só isso, mas também essa formulação equilibrada dos conceitos? O nosso código atual, na parte geral, ele é de 1984. As pessoas costumam dizer que o código é de 1940. Ele é de 1940 na parte especial em alguns crimes, porque muitos crimes foram sendo alterados. Nós tivemos recentemente a lei que alterou os crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual. A questão do estupro de vulnerável é nova. Então, nós temos muitos crimes que já foram alterados. Agora, a parte geral é de 1984, que já sofreu também mudanças. E ela é excelente. Ela foi bem discutida, formulada por juristas excepcionais, e a parte geral que nós temos hoje, ela precisava de pequenos ajustes. Ela não precisa ser alterada na forma que foi proposta. Esta forma que foi proposta, com conceitos discutíveis, como, por exemplo, que a excludente de licitude, o que é uma excludente de licitude? A legítima defesa, que o cidadão conhece, por exemplo. No novo código está escrito que a legítima defesa afasta o fato criminoso. É uma crítica que o professor Miguel Reale faz. Como é que afasta o fato? O fato já existiu, não tem como eliminar o fato. Aí vem os autores da proposta e falam que eles não estão falando que afasta o fato, mas sim que afasta o fato criminoso. Então nós ficamos... um debate retórico. Nós estamos num debate retórico e nós não estamos colocando a questão pragmática aí como a questão realidade, central. Né? O que está acontecendo na sociedade, essa coisa do sistema carcerário, por exemplo. Nós temos quase 500 mil presos no Brasil. Muitos que defendem a criminologia crítica
defensores acreditam que esse número é muito alto, que não deveria prender tanto, etc. e tal. Mas nós não podemos ignorar que o direito penal é necessário para a vida em sociedade. Nós temos locais, que a gente não vai falar aqui por questão de segurança, que estão com 6 mil mandados de prisão em aberto, sem conseguir prender, pertinho de nós aqui. Então, o que acontece hoje? Nós estamos ignorando a importância do direito penal para a vida em sociedade, estamos ignorando a necessidade de investimento em execução penal e estamos achando que uma simples lei vai resolver. Seja o Código atual, seja as leis atuais, seja o projeto, isso não vai resolver. Tá? Agora, é importante um código? É importante um código bem feito? É. E um código bem feito não significa um código que vai reduzir penas. Porque nós não podemos achar que o patrimônio do outro que está sendo violado com o emprego de uma arma de fogo é algo banal. No novo código tem pena de 3 anos por roubo. O roubo é um crime com violência e grave ameaça. Tem país do mundo aí que é sujeito que pratica um roubo, nunca mais ele vai praticar o segundo. Porque quando ele sair do sistema carcerário, ele já está velhinho. Então, nós temos que ter essa compreensão. Tá? A sociedade tem que participar desse debate. Nesse artigo que você mencionou aqui no início, quando a gente estava conversando, que eu publiquei, a sociedade tem que participar desse debate. O debate está se concentrando no uso de drogas, na eutanásia e no aborto. E estamos esquecendo dos outros pontos, do homicídio, do roubo e do tráfico. Bom, você aqui fez alertas extremamente relevantes, e realmente entre os quais esse sobre a necessidade de participação da sociedade. Tomara que a sociedade realmente possa participar desse debate, até para que a vida, que é o patrimônio mais importante, o bem mais importante, não seja banalizada. Perfeito. Tá? Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Nós conversamos hoje com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Dermeval Farias Gomes Filho. E agradeço também a atenção dos que nos acompanharam aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. E até a próxima.